Continuando a análise do Código Civil, livro 1 das pessoas, título 1 das pessoas naturais, capítulo 2 do direito da personalidade, agora vamos analisar o artigo 12, que trata especificamente quanto à titularidade e legitimidade dos direitos da personalidade. Então, o artigo 12 diz o seguinte: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Então, analisando aí o artigo 12 no caput, pode-se entender aí que seu direito da personalidade ele pode ser preservado, ele tem que ser preservado pelo Poder Judiciário. O artigo 12 dá a titularidade àquele que tem uma personalidade poder exigir do Estado a sua proteção. Então, pode-se exigir como uma pessoa que tem os direitos da personalidade, ela pode exigir do Estado, mediante ação judicial, junto ao Poder Judiciário, ou mesmo através de solicitação ao Executivo, etc., pode-se exigir que cesse a ameaça. Se seu direito da personalidade estiver sendo ameaçado, pode-se entrar com a ação judicial para que seja protegido, uma medida protetiva aí, e até mesmo preventiva, ameaça de alguma coisa. Ou a lesão, se caso você foi lesionado em seu direito da personalidade, você terá direito aí de requerer indenização ou reparação. E o direito da personalidade, que eu já ressaltei, e reclamar perdas e danos. Reclamar perdas e danos, no caso, pedir indenização. Então, além de você pedir para que cesse alguma ameaça, você pode pedir as perdas e danos, né? Se você teve alguma perda ou se sofreu algum dano, indenização, né? Sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Ou seja, você pode, além de ingressar com ação judicial no âmbito civil, também entrar com ação judicial no âmbito criminal, por exemplo, se o crime repercutiu nessa esfera, né? Ou mesmo questões administrativas. Então, pode existir mais de um tipo de processo contra a pessoa que estiver lesionando o seu direito à personalidade. Então, o artigo 12 ele é bem simples, né, bem didático, dizendo aí, na verdade, que a pessoa tem o direito de proteger os seus direitos da personalidade. Ela tem esse direito garantido aí pela própria lei, pelo próprio Código Civil. E ela pode tanto proteger o direito antes dele ser atacado, quanto após ele ter sido atacado. E pode-se, além de entrar com essas medidas, exigir a indenização em relação à possível perda que ele teve. Quando a pessoa morre, pode existir aí outra titularidade, né? Quem seria o legitimado para ingressar com a ação ou proteger os interesses relativos à pessoa que morreu. O parágrafo único diz: em se tratando de morto, agora já extinta a personalidade jurídica, já não se considera mais como uma pessoa, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente. Então, a esposa ou o marido podem exigir judicialmente, têm legitimidade para exigir e requerer essas medidas de ameaça ou lesão. Por exemplo, uma ameaça à honra de alguém que já faleceu. A família, cabe aí ao cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, no caso, filhos ou avós, bisavós, podem também exigir, ou colateral até o quarto grau, no caso aí, primo e tios, no caso. Então, são essas partes da família que vão poder aí requerer a medida prevista no artigo 12. Se alguém eventualmente for lesionar aí algo relativo à pessoa morta, dentro aí, tanto a sua imagem quanto a sua honra, enfim, são esses aspectos aí em relação ao morto, o direito à privacidade,
criações intelectuais, enfim. Lesado o direito daquela pessoa que já havia falecido, cabe aí ao cônjuge sobrevivente ou mesmo parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. É importante ressaltar aí a súmula 227, né, do STJ, que diz que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, se a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, segundo essa súmula 227 do STJ, se aplica aí o artigo 12, né, quanto ao dano moral para a pessoa jurídica. E além disso, ainda é importante ressaltar a súmula do STJ 387. Essa súmula 387, ela diz que é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e de dano moral. Ou seja, pode existir dois tipos de indenização acumuladas. Um pedido de indenização para dano estético, no caso, uma pessoa que teve sua integridade física ferida, e ao mesmo tempo pode ser feito o pedido de dano moral também, né, porque repercute também em casos relacionados à própria moral do indivíduo também. Então, esses são os pontos principais quanto ao artigo 12 e de nossa análise aí referente ao Código Civil nessa parte dos direitos da personalidade.